Que a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa fortalecer de bênção. Meu agradecimento a todos. Você que é inscrito nesse canal, Deus continue abençoando com toda a sua família e todos os projetos, para tudo certo em nome de Jesus. Você, ainda que não é inscrito, você pode se inscrever, depois seu like aí lá daí, seu joinha aí, e você, com certeza, esse canal continua 24 horas aí, com a mensagem do Senhor Jesus no teu coração, trazendo sempre nos corações uma paz que é a palavra de Deus. Eu vou falar um pouco aqui, dentro da palavra do Senhor Jesus, sobre o que Jesus falou, sobre o joio e o trigo. Essa palavra Jesus, ele trazendo para os discípulos que ele tivesse cuidado com o joio, porque o discípulo perguntou, que joio é esse? Que semente é essa? Apenas o discípulo estava perguntando porque queria saber como seria escapar. E Jesus falou por parábola ali, queria uma explicação do joio e do trigo. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 13, o versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos malignos. O inimigo que se semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Essa palavra nós podemos ver, colocar em nossos corações, que o discípulo ele estava bastante preocupado ali, como escaparia e como ele pode saber sobre o joio e sobre o trigo. Quando Jesus ele se expressou, ele viu que estava ali um plantio ali nascendo, duas plantas, o joio e o trigo, e o joio estava ali junto, dá para entender na palavra de Jesus, do trigo, e os discípulos conheceram que aquele joio ali, que estava ali, aquela planta, ele podia matar o trigo, e ele queria arrancar. Jesus disse que não, deixa que os dois possam nascer juntos, que no dia da colheita eu vou arrancar, eu vou pegar o trigo do celeiro e o joio lançar no fogo. Sua palavra de expressão de Jesus para entender na vida espiritual e também na vida material. Por que ele falou assim? Ele se expressou essa palavra dizendo que o discípulo tivesse cuidado até com o fermento do fariseu. Jesus disse que aquilo ali, que o joio, ele apresentou ao discípulo que é a semente maligna que tem, que é o diabo. Jesus até fez muitas colocações mostrando a ele como você deve escapar do diabo, que é o vosso adversário. Jesus falou sobre essas coisas interessantes, que ele diz que Satanás é o adversário, é o diabo, difamador, que ele difama as pessoas, quer maltratar. O Lúcifer, filho da Alvas, Beelzebul, Jesus também falou essa palavra. Jesus também disse que ele é maligno, que é o inimigo, ele é Belial, ele também é serpente e dragão. Tudo isso, essas colocações que você está escutando, Jesus deu essa palavra ao Lúcifer que rebelou-se com o próprio Deus. Como nós podemos encontrar essa palavra que o inimigo, para você entender bem esse assunto, que Jesus já conhecia quem era o inimigo dele até hoje, que é o diabo, e também é o teu inimigo e é o meu inimigo. Jesus se expressou e mostrando a palavra a todos ali, porque às vezes a pessoa, alguns acredita que não existe diabo. Outro diz que é coisa inventada. Mas Jesus falou que ele foi expulso do céu. Rebelião contra Deus. A Bíblia diz que teve uma rebelião contra o próprio Deus. Ele queria, no seu poderio, você vê lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim, que era o diabo, ungido para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia nos fala que quando achou iniquidade nele, ele não foi sincero para com Deus, que Deus conhecia quem era, porque era criatura de Deus, Deus quem criou ele, quem fez ele ali, e agora se levantando contra Deus para tomar. Veja o pensamento de Lúcifer, mas o Senhor Deus, ele mandou aqui, depois que foi expulso do céu, tornou-se dragão, serpente, e a Bíblia nos fala, inimigo de Deus,
A Bíblia também que é Beelzebul, tudo que não presta foi colocado nele pela desobediência. Porque a palavra de Deus nos fala que deu advertência até o próprio discípulo de Jesus disse que tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Porque sabia que o fermento dos fariseus, não somente isso, mas o joio no meio do trigo é um perigo muito grande. Você aí que tem uma liderança, que conhece todas as coisas, você aí que acompanha a rede social, que vê também, você que está aí em qualquer lugar, você tem que se separar. Se aquela personagem, se é trigo ou é joio, que é uma semente parecido. Aí muitas pessoas dizem, não, todo mundo é de Deus, todo mundo tem Deus, e acha que todo mundo vai para o céu. Jesus quer que todo mundo vá para o céu. Ele tem o maior prazer de levar todos, mas tem uma coisa aí que ele falou muito importante. Foi quando ele disse a palavra, cuidado com o joio. O joio não tem condições, o próprio Jesus falou essa palavra. Se não haver um arrependimento das atitudes, daquilo que faz, daquilo que fala. Por isso que em Mateus, no capítulo 12, você pode encontrar muito interessante esse assunto. Que quando Jesus estava ali beneficiando as pessoas que estavam doentes. O plano de Deus na sua vida é lhe beneficiar. Embora que você possa sofrer com obstáculo, com guerra espiritual, que a pessoa talvez queira impedir, mas você recebe porque é a misericórdia e a bênção de Deus. Então, em Mateus, capítulo 12, 24, você encontra assim, mas os fariseus, ouvindo isso, dizia, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele falou isso com Jesus. E Jesus falando essa palavra, beneficiando o povo, curando as vidas. E esse fariseu, esse homem que você está escutando aí lá no Evangelho de Mateus 12 e 24, dizendo que está expulsando em nome do demônio. Então, Jesus mostrando que você tenha cuidado com o joio que às vezes aparece no meio do trigo. São duas plantas parecidas, mas qual cuidado que você deve ter para não entrar em palavras? Você observe bem que nós encontramos e acompanhamos também as coisas e ver também. Tem pessoas que não acreditam mais na Bíblia, não acreditam no Novo Testamento, no Antigo Testamento, não acreditam na Trindade mais, desmancha tudo, só acredita no Novo Testamento com um versículo isolado. Eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Essa pessoa deve estar um pouco assim, com um pensamento um pouco ruim espiritual. Não deve estar bem espiritual. Quando a pessoa deixa de acreditar na palavra que o próprio Jesus está doente. E como pode ser curado? Curado é se arrepender do pecado e dizer, reconhecer realmente que Jesus é o único Deus, que Ele faz milagre. Existem pessoas assim, existe que a sementinha maligno caiu no coração e agora está nascendo devagarzinho. E a vez fica rebelde, não quer mais acreditar na palavra de Deus. Quantas vezes nós podemos encontrar e a gente vê pessoas que dizem a presença de Jesus não existe mais. Já vi pessoas falar assim, que Espírito Santo não existe, isso é conversa, isso é inventado. Nunca, aí chama-se, Jesus falou essa palavra, a blasfema contra o Espírito Santo, não tem salvação nem neste século nem no outro. Por que Jesus falou nesse século e nem no outro? Ele se expressou porque a pessoa que já conheceu a verdade, que já participou das coisas espirituais, está desmanchando tudo que conheceu, essa pessoa ele precisa realmente ter uma comunhão com o próprio Jesus. A palavra de Deus está falando diretamente para todas as pessoas. Aí você pode entender uma coisa, que Deus tem um projeto na sua vida. Ele quer lhe abençoar, Ele quer trazer o avivamento espiritual, Ele quer trazer na sua vida um aquecimento espiritual. Você pode dizer, mas pastor, mas tem muito escândalo, tem muita coisa. Exatamente, Jesus falou, é o joio no meio do trigo. Isso aí tem que se manifestar. Esse joio aí, Jesus falou sobre o escândalo que acontece. Pessoas que ele vai se rebeliar contra o próprio Deus, e isso tem acontecido. O que você está vendo com essas palavras? Belial, Jesus não tem nenhuma parte com ele. Lúcifer, o rebelde, rebelou contra Deus. A Bíblia diz que a sentença dele é o inferno, não adianta.
que o diabo está em lugar de cadeia de prisões e os seus adversários, seus inimigos aí que está solto aí, fazendo as desordem para a pessoa não alcançar o caminho da salvação. Mas Deus falando, através dessa palavra, e 2 Coríntios encontramos uma palavra muito importante, 6:15, direto no teu coração, na tua vida. Você vê que essa palavra que Jesus ele falou e disse assim: quem concórdia entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiéis? Então, Jesus não tem esse vínculo de comunhão entre o diabo e o próprio Jesus. Ele não quer nem saber do diabo. É apenas ele está te referindo para você que ele quer te abençoar para você escapar e se abraçar com Jesus. E que essa paz do teu coração que permaneça, e até Jesus pode estar dizendo para você também. Você lembre de uma coisa que Jesus chamou, que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca, o diabo se firmou na verdade, porque ele é mentiroso, ele mente, ele é acusador e inventa calúnia contra essa pessoa, e a pessoa pensa que até é uma verdade. Mas Jesus falou essa palavra lá em João 8:44. Ele diz diretamente do teu coração: vós tende por pai ao diabo, e que nunca se firmou na verdade, que o desejo do diabo, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Está escrito na palavra de Deus, você pode ler aí, João, capítulo 8, versículo 44. Veja bem, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos dos vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então o inimigo, ele é tudo isso que você está vendo dentro da palavra de Deus. Então que Jesus permaneça com você, na sua vida, no teu coração, trazendo um avivamento espiritual. E eu vou orar por você com certeza, para Deus avivar sempre o teu coração e trazer a tua família, sempre esse avivamento, e o Senhor guardar com a sua mão divina a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, na tua presença, eu te apresento a todas as famílias, Senhor. Nós sabemos que existe nesse tempo difícil, desde a tua época que tu pregava a palavra, existe o joio e o trigo. E o joio, ele quer lançar a semente da mentira, quer desfazer da palavra e da trindade que é tua pessoa. Mas o trigo está aí, são pessoas que é fiel, que lê a palavra, que acredita na Bíblia, está guardada no coração. Eu te apresento nesse momento, Senhor, continua abençoando esse canal, ajudando todos aqueles que são inscritos ou aqueles que ainda não são inscritos. Mas a bênção seja constante, Senhor. Te apresento em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e com certeza o Senhor Jesus está na tua casa guardando toda a tua família. Amém.